Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço perdão mais uma vez pelo barulho que está em volta e peço que os irmãos não considerem, tá? Que os irmãos olhem, foca somente na palavra do nosso Deus, tá bom? Não vamos deixar que nada nos disperse a atenção. Continuamos então hoje o nosso estudo, a nossa meditação aqui no capítulo 19 do livro de Josué. Já foram conquistadas todas as terras e agora todos tomando posse, né, da sua parte na herança, e agora é só batalhar, né? Agora é só batalhar para não perder de forma nenhuma a presença do abençoador. Então diz assim, capítulo 19: a segunda sorte saiu para Simeão, indicando a distribuição das terras que caberiam às famílias da tribo de Simeão. Conforme seus clãs, a sua herança, portanto, situava-se no meio das terras da tribo de Judá. Receberam por herança as cidades de Berseba, ou Seba, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eutuade, Betu, Ormá, Ziglag, Beté, Marcabote, Azar Suzã, Beté Lebauate e Saruém. Ao todo, 13 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Aim, Rimon, Éter, Assã, 4 cidades em seus povoados, e todas as aldeias ao redor dessas cidades, até Baalat Beer, que é conhecida como Ramá no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com suas famílias, clã por clã. A herança dos simeonitas, portanto, foi tomada da sorte que coube aos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era além do que eles necessitavam para viver bem. Por esse motivo, os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá. O terceiro sorteio apontou a distribuição de terras para os filhos de Zebulon, né, segundo as suas famílias, clã por clã, a fronteira da sua propriedade e até Sarid. De lá se dirigia para o oeste, chegava a Maralá, atingia Dabesh, e se estendia até o ribeiro da fronte de Joquinão. De Sarid, a fronteira fazia uma volta para leste e para o lado do nascente do sol, em direção às terras de Quislot Tabor. Prosseguia até Daberat e subia para Jafia. Em seguida, continuava para o oriente até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegavam a Rimon, Metuar e desenhavam uma curva na direção de Neá. A fronteira norte se voltava em direção de Anatom e terminava no vale de Iftael. Nessa região também fazia parte do território de Zebulon, Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Eram, pois, 12 cidades e seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram a herança da família de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Issacar foram na quarta sorte. A quarta sorte, então, saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. A sua propriedade abrangia Jezreel, Queslote e Sunem, a Faraim, Sion, Ananrate, Rabite, Kizion, Ebes, Remete, Enganim, em Adá e Betepazes. O limite do território chegava a Tabor, Zazima e Betesemes e terminavam no Rio Jordão. Eram 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades com seus povoados e aldeias vizinhas foram a herança da tribo de Issacar, família por família, clã por clã. A quinta distribuição das terras por meio de sorteio foi feita para as famílias da tribo de Asser. Esse território incluía as cidades de Eucate, Ali, Beten, Axafé,
Alameleque, Amad e Missal. A oeste, a fronteira chegava até Carmel, ou Monte Carmelo, e Sior Libnat. Depois virava para o oriente, do lado do nascer do sol, em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael, se dirigia para o norte, para Bet-Emelec e Neiel, para Bet-Emek, desculpe, atravessando Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grandiosa Sidom. A divisa então retornava em direção a Ramá e rumava para as cidades fortificadas de Tsor, Tiro, né? Virava no sentido de Osá e concluía a sua demarcação no mar Mediterrâneo, na região de Akzib. Umá, Afek, Reob, 22 cidades com suas aldeias próximas. Essa foi a herança das tribos dos filhos de Asser, quando suas famílias e clãs, e essas cidades e seus povoados. Para os filhos de Naphtali saiu a sexta sorte, e a distribuição da terra foi feita para as famílias da tribo de Naphtali, clã por clã. A sua fronteira ia de Elef e do Carvalho de Zaanim, passando por Adame, Negueb e Jabneel até Lacum, terminando no Rio Jordão. Ao ocidente, retornando para o oeste, a fronteira passava em Asnot Tabor e ia em direção ao Coque. Chegava a Zebulon ao sul, Asser a oeste até Judá, leste no Rio Jordão. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate e Kineret. Admar, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdalel, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo somavam 19 cidades e mais seus povoados. Essa foi a herança otorgada ao filho de Naphtali, segundo suas famílias, clã por clã, as cidades e todas as suas aldeias vizinhas. E o sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. O território da sua herança compreendia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Beriberac, Gat-Rimon, Merjacon e Racon, e a região localizada de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse das suas terras, e por esse motivo atacaram-na ao fio da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lesen e lhe deram o nome de Dan por causa dos seus antepassados. Essa foi, portanto, a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias e clãs, e essas cidades e povoados. Havendo terminado a repartição da terra segundo suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor havia ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia escolhido, porção frutífera nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Essas são as partes da herança, os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e o chefe da família de clãs das tribos de Israel, dividiram por meio do sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro. Assim concluiu-se a partilha da terra. Queridos, esse capítulo com 51 versículos tem muitos nomes, né? Aparentemente é um texto chato, que não parece ter tanto para ensinar, né? Mas aqui dos versículos 1 até o 9, até o versículo 9, queridos, está a herança da tribo de Simeão. Nos versículos 10 até o 16, está a herança da tribo de Zebulon. Depois, nos versículos 17 até o 22, está a herança da tribo de Issacar. E dos versículos 40 até o 48,
Então está especificando a herança da tribo de Dan, né? Nos versículos 49 e 50 está a herança de Josué. E no versículo 51, no último versículo, então, nós vemos que termina a distribuição da terra prometida. Se essas heranças estão no livro sagrado, é porque elas têm orientação para os cristãos. Pode ter certeza, queridos. Então, presta atenção. Josué era o líder. E ele investiu primeiro no povo de Deus. E ele foi o último a receber a sua herança. E ele ficou, então, com a sobra, nos dando uma grande lição, né, de humildade, de altruísmo e de desprendimento. Mostrando como é que age um líder. Vou repetir o que ele fez. Ele ficou por último. Ele não foi o primeiro. Ou seja, o líder não é Deus, queridos. Nós não temos que ter, a liderança não tem que ter a primeira parte. A primeira parte de tudo na vida da gente é para Deus, não para os líderes religiosos. E aqui Josué deixa muito claro. Ele investiu, o líder investe no povo de Deus. É o líder que investe no povo de Deus. E depois de investir em todo o povo de Deus aqui, então ele foi receber a herança dele. Ele ficou só com a sobra, não se queixou. Tome essa lição, queridos. Lição de humildade, de altruísmo e de desprendimento completo. Josué liderou a distribuição da terra na presença de Deus sem oferecer privilégio para ninguém. Não tinha privilégio especial e ele também não prejudicou ninguém. E não permitiu que ninguém fosse prejudicado, né? A distribuição aqui foi feita toda com justiça. Conforme a necessidade de cada família, né? A gente vem vendo isso. Sem ganância, queridos. O que contava não era o que cada um tinha, mas sim, ninguém tinha privilégios, ninguém era mais do que ninguém. Era a necessidade do tamanho de cada família que contava para a distribuição da terra. Depois que as terras foram distribuídas, né? A distribuição foi toda feita com justiça, conforme a necessidade de cada família, sem nenhum conflito, sem nenhuma confusão. E depois que todas as tribos estavam já acomodadas, né, nas suas terras, o povo de Israel deu a herança, né, de Josué para Josué, como tinha sido mandado pelo Senhor, né? Ele pertencia à tribo de Efraim, mas ele era tão amado e tão generoso que os seus atributos geraram respeito e consideração do povo em relação a ele, né? E isso nos ensina, queridos, que líderes como Josué geram atitudes de gratidão, como a dos israelitas. Ele não pediu nada, em primeiro lugar, né? Não foi ele quem pediu. Foram os israelitas que estavam tão gratos a ele que tiveram a atitude nobre, né? Josué não estava nem um pouco preocupado com ele mesmo, mas o povo se preocupou com ele. A gente percebe muito isso, querido, sabe? O quanto muitas vezes as pessoas se preocupam com a gente. Isso é uma bênção, porque abençoa, né? Porque quando a gente se preocupa com os verdadeiros servos de Deus, o Senhor se ocupa com a gente, né? E com as pessoas que se preocupam com os servos de Deus. No capítulo aqui, a palavra família se repetiu muitas vezes.
A herança foi dividida segundo as famílias, porque Deus quer que ela seja cuidada, que ela seja respeitada, porque família é um presente de Deus, é um presente de Deus, é um presente dele para toda a sociedade. A palavra herança aparece 18 vezes aqui nesse capítulo. Herança é um patrimônio que alguém deixa para os outros, né? Deus é um pai tão amoroso e é o dono de toda a terra. E ele passou a escritura da terra de todas as terras de Canaã como patrimônio de Israel. E está decidido a fazer o mesmo com todos os seus filhos. Só que agora, queridos, a herança é o céu. Quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. No capítulo 12 de Gênesis, vocês lembram? Se não lembra, volta lá, clica lá vai lá na playlist de Gênesis e clica no capítulo 12. Então, lá no capítulo 12, ele prometeu para Abraão que ele daria a terra para sua descendência. Ele cumpriu completamente distribuindo Canaã para toda a descendência de Abraão. Ele enviou Jesus para fazer a adoção dos muitos filhos e enviou o Espírito Santo para fazer a regeneração de todos os filhos comprados por Jesus. Já que no céu só entra santo. Ah, queridos, ele prometeu o céu como herança para nós. Então, amados, nomes são importantes porque Deus conhece cada filho, ele tem o nome de cada filho. Acreditem, queridos, ele tem o nome de cada filho no livro, escrito no livro da vida. E é muito importante que os filhos também conheçam o seu pai. Os que não conhecem o pai não vão saber das exigências dele para adoção e, portanto, vão ficar de fora, né? Das bênçãos na terra e também não vão receber herança no céu. Aqueles que não dão importância para conhecer o pai vão ficar fora. Porque sem saber quais são as exigências para adoção de filho de Deus, né? Não tem como entrar no céu, queridos. Vai ficar sem herança. Vai ficar sem entrar no céu. E tudo isso, queridos, é demais para nossa limitada mente humana. Nossa mente é muito, muito limitada. Mas nós precisamos crer completamente. Deus, a terra, os nomes, a promessa e tudo que está escrito na Bíblia é real. E se nós crermos, e se nós confiar, e se nós nos moldarmos ao estilo de vida do nosso Pai, nós certamente entraremos com os nossos nomes no livro da vida e seremos herdeiros do nosso Pai. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.